subo e carrego esse microfone para poder ministrar. E eu considero o culto de domingo pela manhã o culto mais difícil. Não sei os outros que pregam, mas eu acho mais difícil, porque a gente está pregando para crente. E é mais difícil pregar para crente. Você pregar para uma multidão maior, eu considero mais fácil, porque a gente se esconde no meio de tantos. Mas quando a gente prega para um número menor de pessoas, a gente tem que ser mais seleto. Não que nós não sejamos quando tem uma quantidade maior. Mas são pessoas, são os meus irmãos que analisam, que estudam a palavra, que gostam de ouvir aquilo que vem de fato da parte do Senhor. E eu me perguntei muito, Senhor, o que é que eu posso levar para os meus irmãos, né, que estudam tanto? Muitos ali têm um conhecimento muito mais profundo do que é o meu. O Senhor falou que não é somente o conhecer, não é somente o histórico, o quanto tempo você tem vivido dentro da igreja, ou os anos que você já aceitou Jesus. É a forma como nós estamos vivendo hoje, que o que importa para o Senhor é hoje. Claro que foi importante tudo aquilo que tu fez, claro que Deus te honra baseado em tudo aquilo que você já viveu. Mas o que nós decidimos hoje, a forma como nós vimos para cá, a nossa cabeça, é ela que vai administrar o nosso culto. É a nossa crença hoje que vai nos aproximar ou nos distanciar de Deus. Então não é o tempo que nós temos levado dentro da igreja. É a forma como nós temos nos apresentado ao Senhor. Dito isso, hoje eu falarei sobre o que impede a todos nós de alcançar os nossos desejos no Senhor. E esses desejos não são alcançados por causa das nossas crenças erradas. Que história é essa, Augusto? A minha crença é no Senhor, amém. A tua base, a tua crença fundamental é no Senhor. Mas o ser humano, ele é feito de crenças, de costumes, de cultura. Uma história passada, traumas vividos. E cada situação dessa, ela gera um sentimento, uma crença, que limita que você possa dar o segundo passo. Quando nós observamos e analisamos essa palavra crença, o que é de fato crença? É uma convicção profunda sobre algo. Uma vivência que faz parte da sua história, que te trouxe uma convicção afetando a forma como você percebe o mundo e age nele. A crença é muito mais do que uma religiosidade que eu creio em Jesus. Depois eu chego nessa crença em relação a Jesus. Mas, de início, eu quero que você se prenda em relação à crença que te cerca. É a crença que você vive. A crença que você foi adquirindo conforme a sua história de vida. Aquilo que você ouviu do seu pai. Aquilo que você vivenciou com a sua mãe. E isso é comprovado cientificamente. A neurociência, ela coloca isso que é tudo coligado. E quando esses neurônios que são interligados, ela solta uma sinapse, que exatamente é uma informação de um neurônio para o outro. É a informação da tua vivência, do teu trauma, da tua história, da tua palavra, da palavra que você ouviu, daquilo que você ouviu, daquilo que você viu. E aquilo gera para você um sentimento que vai determinar onde você vai e como você chegou aqui esta manhã. Porque muitas das vezes nós chegamos aqui na igreja, mas a nossa cabeça está totalmente dispersa. Não, mas eu estou no culto. Mas você não está no Senhor.
Não que você esteja fora do Senhor como igreja. Não é isso que eu quero que você entenda. Qual foi o objetivo que você colocou na sua cabeça quando você saiu da sua casa? Eu vou cultuar o meu Deus. Eu vou ao encontro daquele que é o meu Salvador, para poder adorá-lo. Eu quero ter esse encontro, porque eu quero falar que Ele é santo, santo e santo. Eu gostaria de trazer alguns pontos da Bíblia. Eu queria começar com Abraão, que lá em Gênesis 11, fala que Abraão nasceu num lar pagão, cresceu numa família pagã e viveu até uma certa idade no meio dos pagãos. Mas chegou um certo momento que o Senhor foi ao encontro dele, o Senhor que foi ao encontro dele, não ele que veio ao encontro, porque ele não conhecia, se conhecia não servia. E o Senhor falou: saia do meio da tua parentela, porque eu quero ter experiências contigo. Eu quero te mostrar o que de fato você precisa viver, aquilo que vale a pena ser vivido. E a palavra fala que Abraão obedeceu, e assim ele fez. O Senhor o direcionou para que ele fosse em terras estrangeiras, onde ele poderia encontrar sua morte. Mesmo assim, olhando toda a situação, Abraão obedeceu. Ele não foi se aconselhar com um amigo, ele não foi procurar subterfúgios ou situações que pudessem falar que aquela palavra não vinha da parte do Senhor, porque aquilo ali poderia levar à sua morte. Não, ele obedeceu o direcionamento do Senhor. E depois ele ouviu outro direcionamento de Deus para que ele entregasse a Deus aquilo que ele mais amava. Não, mas Deus não faz isso não. Ele não se negou ao chamado do Senhor. Por muitas das vezes nós precisamos escolher o que nós mais amamos. Aonde está o teu foco? Onde está o teu coração? Ali estará o teu tesouro. Abraão, ele não estava com o tesouro no Senhor. O seu coração não estava mais no Senhor. Abraão compreendeu aquela palavra. E Abraão obedeceu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você observe, meus irmãos, sobre a sua crença, aonde que você tem colocado os seus pensamentos, o seu foco, aquilo que te limita em ser abençoado, aquilo que te prende em dar o segundo passo. Aquele jovem rico acreditava em Jesus, aquele jovem rico foi ao encontro de Jesus, aquele jovem rico falou que ele queria servir a Jesus, mas aonde estava o seu coração? Em seu tesouro. Mas ele estava na presença de Jesus, como muitos têm estado dentro da igreja. Aonde está a nossa crença, o nosso foco, o nosso tesouro, o nosso coração? Independentemente de onde você esteja agora, mas aonde está o teu coração? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você foi direcionado a viver a plenitude de Deus, meu irmão, e ser agraciado através da cruz, e foi por um alto preço. Hoje a nossa situação é um pouco melhor do que a de Abraão. As pessoas falam que antigamente era mais complicado. É bem assim não.
mas de uma certa forma nós somos agraciados por tudo aquilo que Jesus passou na cruz. Então, para nós é um pouco mais fácil, apesar de ser mais pesado em relação a como nós devemos viver a nossa fé hoje. Eu queria também que vocês abrissem lá em Gênesis capítulo 6 e 13, que fala sobre Noé. O Senhor o direcionou para ele poder construir uma arca, porque o Senhor não via um justo em toda a terra. Agora eu queria trazer para os meus irmãos também uma ilustração. Uma ilustração, vejam bem, uma ilustração, isso que eu vou falar agora. Noé foi direcionado por Deus, não foi assim? A construir a arca. Noé fez aquela comitiva com seus filhos, bora cortar madeira. Imagine, saíram pelas florestas, pelo Pantanal, aonde fosse, para poder colher madeiras boas. Então Noé assim fez, cortava madeira e trazia, cortava madeira e trazia. E Noé decidiu separar um certo local para poder utilizar como galpão. Noé cortava madeira e colocava no galpão. Só que os seus vizinhos, seus amigos viam Noé indo todo dia com seus filhos e trazer, que não tinha carro, não tinha caminhão naquele período. Analise bem o fato do contexto. Eram os filhos trazendo da forma que eles podiam, através de animais puxando, ou eles mesmos tentando carregar, desta forma. Todos viam. E perguntavam, para que tu está fazendo isso, Noé? Noé se explicava, até que um certo momento, é uma ilustração, até que um certo momento um vizinho pediu uma madeira para fazer um fogo. Noé deu, só uma. No outro dia foi lá, cortou mais madeira. Em um certo momento aquele galpão começou a acumular madeira. E os vizinhos, chamava a atenção dos vizinhos, os vizinhos foram lá, começaram a pedir para Noé. E Noé decidiu vender as madeiras para as pessoas fazerem suas casas, para as pessoas construírem praça, para as pessoas fazerem as suas empresas. E Noé se tornou o maior empresário construtor de madeira. Aí o Senhor mandou chuva, e cadê a arca? Noé começou bem, mas no meio do processo ele achou que aquilo ali era um instrumento de uma bênção maior para que ele pudesse ser próspero financeiramente. Muitos têm se perdido no meio do processo, meus irmãos. Imagine se Noé tivesse dado ouvidos em entregar madeira ou vender madeira. Noé naquele momento era chacota para muitos, mas Noé não ligou o que as pessoas falavam. O que ele ligava era o que o Senhor dele tinha ali direcionado e ordenado. Faça aquilo que eu te mando, meu filho. Aleluia. A palavra afirma que você é amigo de Deus. Assim como Noé foi conhecido como amigo de Deus, que andava com o Senhor, a palavra do Senhor lá em João 15:15 também nos testifica que nós somos amigos de Deus, porque fala em João 15:15 que já não os chamamos servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi falar de meu Pai, eu tornei a cada um de vocês conhecedores daquilo que eu vou fazer. Muitos estão contra agora Israel, falando que Israel não é mais o mesmo, sendo que apenas está sendo cumprido tudo aquilo que o Senhor falou. E quem sabe disso? Os amigos de Deus, que somos nós. Então devemos estar com Israel, devemos estar com a palavra de Deus, devemos estar diante da promessa que está sendo cumprida no nosso dia a dia.
atenção, meus irmãos, em tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. A volta de Jesus está mais clara do que nunca. Os sinais estão se cumprindo. Como nós sabemos disso? Porque nos foi avisado, porque somos filhos e amigos de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Mateus 9:18 menciona sobre a mulher que sofria uma doença crônica. Demonstrou uma fé notável ao tocar na orla do manto de Jesus, crendo que isso curaria. É interessante que aquela história da mulher com fluxo de sangue menciona que Jesus, quando ele entrou na cidade, ele era seguido por milhares de pessoas. Milhares, meus irmãos. Jesus era tocado por dezenas de pessoas, crentes, não crentes, judeus, não judeus, toda espécie de pessoas, até mesmo aqueles que seguiam Jesus, aqueles que serviam Jesus, aqueles que andavam lado a lado de Jesus, que tinham problemas dentro de casa também, que tinham crenças limitantes, que estavam do lado de Jesus, mas naquele momento não alcançaram a bênção de Jesus. Por quê? Porque eles estavam seguindo Jesus, estavam do lado de Jesus, mas não se colocaram o seu coração nele. Não acreditaram, não depositaram toda a sua alma, a sua fé naquele que poderia trazer vida para eles novamente. Não confiaram que aquele que estava naquele momento era o único que poderia mudar a história da minha família que estava lá atrás. Mas eu não estou aqui com Jesus, tá? Mas você não está buscando da forma como Ele quer. Desperte a fé que atraia o Senhor Jesus para a tua vida, meu irmão. Aleluia. Não é somente você vir na presença dEle. Não é bem assim. Se fosse por isso, Judas seria salvo. Se fosse por isso, todas aquelas dezenas que o tocavam seriam curados, ou teriam a sua bênção alcançada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essas histórias, meus irmãos, demonstram que a fé, em suas diversas formas, pode atrair a atenção e o favor de Deus. Lá no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 2 até o 9. Lucas 7, 2, 9. Que diz: ali estava o servo de um centurião doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhes que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem, olha só o que os chefes dos judeus falaram: este homem merece que tu, Senhor, faça isso. Versículo 5: porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Ele construiu a nossa igreja. Versículo 6: Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus. Olha o que o centurião romano fala: Senhor, não te incomodes, pois eu não mereço. Você não é aquilo que as pessoas falam que você é. Muitas das pessoas te rotulam, te apresentam baseado naquilo que eles enxergam em você. Mas nem tudo que aquilo que eles enxergam em você é você. Nem tudo aquilo que eles falam de você descreve o teu caráter, a tua personalidade, a tua índole. Só porque você se mostra ser bom, só porque você se mostra ser isso, só porque você se mostra ser aquilo, não descreve para os outros que de fato quem você é.
Aquele centurião romano, ele sabia quem ele era. Ele tinha o conhecimento de quem ele era. No momento que ele manda recado para o Senhor, porque ele não era merecedor, ele não se sentia merecedor de se apresentar a Jesus. E não mereço receber Jesus debaixo do meu teto. Por isso, versículo 7, por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, Jesus. Qual é a crença que te limita em estar nesse momento ouvindo a voz do Espírito Santo que clama a ti? Onde você tem direcionado a sua fé? Naquilo que pessoas constroem propositalmente baseado naquilo que tu queria receber? Aquele historião construiu sinagogas e os líderes dos judeus regozijavam, se alegravam. A sua fé estava neles. Mas aquele centurião, ele tinha uma convicção. Ele conhecia a sua crença. Ele sabia tudo aquilo que ele tinha ouvido, baseado em quem era Jesus. E a sua fé, ela tinha se despertado no Salvador, no enviado de Deus. Então ele fala apenas uma palavra. Aleluia. É uma palavra, meu irmão. Os teus sonhos podem mudar. A tua cura pode ser hoje. Apenas uma palavra baseado na tua fé. Não é na palavra do irmão Augusto. Não é na situação que você se encontra. É onde você tem colocado a sua crença. É onde você tem depositado a sua fé. É nele. É dele que você deve buscar para poder ouvir aquela palavra que você tanto procura. Que palavra é essa? Ele sabe. Ele sabe. Porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós falamos que Deus está aqui é porque Ele vive nesta igreja? Não. Porque a igreja do Senhor se reúne aqui. E vocês são templo e morada do Espírito Santo. E onde se encontra 2 ou 3 reunidos, eu estarei lá. Para ouvir a voz dEle. Para glorificar o nome dEle. Para poder buscá-lo com toda a minha força, toda a minha fé. Porque eu quero ouvir uma palavra. É suficiente. Ela basta para que eu possa alcançar e dar um fim em todas as minhas dores. Aleluia. É triste ver pessoas com tanto tempo na fé, tanto tempo servindo ao Senhor, mas sofrendo tanto. Qual é a tua crença limitante? Tu está dentro da igreja, tu estás servindo ao Senhor, mas o que está impedindo você dar o segundo passo para receber essa graça que a ti foi ofertada? Tenha convicção do teu chamado, meu irmão. Quando você se posicionar para adorar o Senhor, de fato, venha adorar o Senhor. Não, mas os meus problemas, irmão Augusto, os problemas são lá fora, são externos daquilo que você precisa entregar ao Senhor. É aqui, ó. Não é os teus problemas, é o teu coração, é isso que Ele quer. É a tua mente voltada na presença dEle, no momento do teu culto. Foi isso que aquele centurião entendeu. Não precisava eu estar lá na presença dele, até porque eu não sou digno. Quem é digno aqui de estar na presença do Senhor? Quem é? Aleluia.
Mas apenas uma palavra, onde quer que você esteja, uma palavra na tua vida e tudo pode mudar, meu irmão. Aleluia. E aquele centurião tinha a convicção da palavra. Ele era o chefe romano. Ele falava aos soldados, vai, eles iam, apenas no falar, apenas no falar. Aleluia. Ele falava aos soldados, venham aqui, eles vinham, porque ele tinha autoridade através da palavra e que tinha autoridade naquilo que ele tinha recebido. Mas ele tinha a convicção que ele não tinha autoridade para falar, servo que está doente, levanta-te e anda. Porque só um tem essa autoridade. Ele tinha essa autoridade para mandar ir e mandar voltar, mas ele não tinha autoridade de falar, levanta-te e anda. Porque só é através do nome de Jesus que nós temos essa autoridade. E ele clamou a Jesus para que ele pudesse ter essa autoridade para receber a sua bênção. Então, exatamente aí onde você está, fica com os teus olhos fechados. Com toda a tua fé que o Senhor falou que você tem. Porque quem te deu essa fé foi o Senhor. O que te aflige? O que te fez vir na presença de Jesus hoje? Então declare dentro do teu coração, neste momento, porque tu é vaso. Tu é templo do Espírito Santo. Aleluia. Em ti, é você que Ele quer usar. Você é vaso. E a unção está sobre a tua cabeça. E o óleo foi derramado sobre você. Declare nesse momento. Naquilo que te persegue, naquilo que te atormenta, naquilo que você precisa ver a cura, naquilo que você precisa ver a mudança. Declara nesse momento. Levanta-te, anda. Declare. Declare dentro de você. Pois Ele está ouvindo aí, porque você é templo. Aleluia. Só existe um que pode mudar a tua saúde, meu irmão. Só existe um que tem o poder de dar vida, e o controle está em suas mãos. Aquele soldado aprendeu isso, e essa fé chamou a atenção de Jesus. Chame a atenção de Jesus nesse momento, meu irmão. As lágrimas sobem como gemidos inexprimíveis ao trono do Altíssimo, do Soberano. O Senhor está falando que quer que você venha cultuá-lo exatamente da mesma forma como você vinha antes, naquele momento que tu aceitou Ele como Salvador. Você tinha colocado no seu coração que Ele era suficiente para a tua vida. Você tinha colocado no seu coração que não precisava mais de nada neste mundo, apenas Jesus. Ele era tudo o que você precisava. Lembra? Busque Ele. Apenas uma palavra. Toda palavra precisa ser ministrada, meu irmão. É a tua boca. É a tua boca. Precisa ser ministrado pelos teus lábios. O Espírito Santo unge os lábios de cada um de vocês esta manhã. O Espírito Santo está tocando na vida, nos lábios de cada um de vocês essa manhã. E através dos teus lábios, a vida daqueles a por quem você ora vai ser mudada. Porque o Senhor é contigo, o Senhor mora em você. E é o Senhor que tem o poder e o controle de mudar a situação por quem você ora. Menino.
Ministra essa palavra, meu irmão. Direciona essa fé. Creia que Ele vai fazer muito mais daquilo que você imagina. Aleluia. Onde está a sua fé, meu irmão? Ali estará a sua crença, e a sua fé vai determinar os seus pensamentos. Repetir. Aonde está a sua fé e a sua crença? A sua fé vai determinar os seus pensamentos na tua vida. E os seus pensamentos vai determinar e gerar as emoções que você precisa. E as suas emoções vai direcionar os seus comportamentos. Você veio até aqui desta forma porque a tua fé não estava da forma correta. E essa fé gerou uma emoção de uma forma incorreta. E essa emoção te fez se entristecer e agir de um comportamento diferente daquilo que você vivia anteriormente. E você não está alcançando aquilo que você tanto ora. Direcione essa fé a Jesus, meu irmão. Mas não se despeça. Tem gente que não consegue ficar 18 segundos pensando, adorando ao Senhor. Em sua mente. A sua mente vai para outro canto. A sua mente pensa em outros problemas. A sua mente se dispersa em todas as outras situações, mas perde a essência da onde você está. Aí a emoção. Um pensamento gera emoção, a emoção gera o comportamento. Porque nós não estamos mais tendo o comportamento de adoradores. Porque nós estamos com pensamentos distantes. Esses pensamentos distantes geram emoções distantes. E o nosso comportamento está diferente. Aleluia. Você precisa, meu irmão, assumir o seu papel de sacerdote do seu lar. Aleluia. Eu gostaria que vocês se levantassem, porque quando a gente se levanta, a gente quebra todo. E viesse para cá todo mundo. Fizéssemos aqui um círculo aqui, todo mundo junto, de mãos dadas. Igreja, família, irmãos. Mas não venha de qualquer jeito, meu irmão. Não venha. Venha para cá com o mesmo coração que aquela mulher do fluxo de sangue veio. Venha para cá com o mesmo sentimento que aquele centurião romano teve. Que apenas uma palavra e a minha vida e dos meus pode ser mudada. O irmão Augusto, que a qual convocou vocês agora, não tem poder para absolutamente nada. Não tem dom de nada. Mas servimos um Deus que tem todos os dons. O dom da cura pertence a quem? Ao Espírito Santo. Aleluia, ao Senhor. O poder da mudança. O poder da libertação. O poder do levanta-te e anda. O poder de abrir portas de emprego. O poder de melhorar a tua situação financeira. O poder de trazer aquela cura que tanto você ora. Onde você está colocando essa tua fé? Ele está aí dentro de você. É o Espírito Santo. É Ele agora, com os olhos fechados, é Ele que você deve clamar. Então ministra a oração, ministra a oração, ministra a oração, ministra a oração, a sua boca, você foi ungido, você foi restaurado, é a tua boca, ministra, meu irmão, ministra, direcione a sua fé, creia, direcione a sua fé, ao Espírito Santo, Ele está passeando no nosso meio, Ele está no meio de nós. Onde está a sua fé? Ali estará a sua crença, ali estará a sua cura, ali estará a sua bênção. Onde está a tua fé?
Determine, meu irmão. Você precisa assumir o seu papel de sacerdote do lar. O Senhor te fez, te constituiu sacerdote do teu lar. Não, meu irmão. Não aceite isso que está acontecendo com os teus filhos. Não aceite isso que acontece no teu casamento. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Já foi pago lá na cruz. Ore, meu irmão. Mas ore crendo. Crendo, porque poucos aqui vão receber. Porque Jesus era rodeado por milhares. Jesus era tocado por dezenas. Mas uma mulher, aleluia, uma mulher profetiza sobre a sua casa e os seus filhos nesse momento. Ministra a oração aí com os teus lábios. Você precisa falar, ministra. A palavra tem poder, não é assim que a palavra diz? A palavra tem poder, porque tu se cala. A palavra que sai da tua boca é que tem o poder de mudar a situação, porque Jesus falou: eis o meu filho. E Jesus intercede por você neste momento junto ao Pai. Ele falou isso. E você não está só, o Consolador está nesse momento. Mas precisa de fé, meu irmão. O Senhor te colocou como sacerdote da sua casa. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer. Olha que a palavra foi dita. Olha que a palavra foi dita. Não tira seu foco. Meio aos louvores, não se dispersa. É momento de adoração. É momento de oração. Ministra a palavra. Ministra a palavra no meio de louvores. Ministra a palavra em meio de louvores. Aleluia. E não vão me impedir de caminhar. Se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Lá em Ezequiel capítulo 47 fala que o profeta via águas saindo do trono de Deus. E essa palavra falava que quando o profeta ia andando, a água começava a tocá-lo e pegar o seu calcanhar. E quanto mais ele andava, mais ele temia. Mas ele se aterrorizava porque eram muitas águas. Mas aquela água vinha subindo conforme ele ia andando. Aleluia. Conforme ele ia andando. E essa água, conforme ele ia andando, ia subindo para o joelho. E quanto mais o profeta andava, mais água tomava conta da vida dele. Mas ele tinha o controle da sua vida naquele momento. Mas não era o plano de Deus, não era o propósito de Deus. Deus não quer você no controle da tua vida. Deus não quer você no controle da tua vida. Ande, meu irmão, não pare. Ande, não pare. Continua andando. Continua andando. Se mergulha no Espírito Santo. Continue andando. E a palavra fala que quanto mais o profeta andava, mais ele se mexia na água e mais ele perdia o controle de sua vida. Oh.
vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra foi ministrada em relação a você se dispersar mentalmente. Você não pode quebrar aquilo que você mesmo colocou em seu coração que você iria fazer: adorar o Senhor. Nós não temos 3 minutos que estamos aqui de mão dadas orando. E tem pessoas que já dispersam, olhando para o relógio, dispersam com outros pensamentos externos, dispersam sem estar conectado com o Espírito Santo. Então gostaria nesse momento só o teclado ficasse como ministração de adoração e louvor. E até os meninos as meninas, os meninos do louvor, orasse também nesse momento, porque nós vamos agora ser instrumento do Senhor. Vamos dar as mãos todos, vamos dar as mãos, vamos ser instrumento do Senhor, usar os nossos lábios. Eu tenho certeza que todos aqui, todos, têm um desejo no coração para que o Senhor possa cumprir. Eu tenho 2 desejos no meu coração. Se vocês não tiverem, ore então por esse desejo no meu coração. Ore pela minha ânsia. Eu peço libertação e cura pela vida do meu irmão. E peço libertação e cura pela vida do meu cunhado. Está sendo carregado por Satanás, imerso nas drogas, mendigando. Mas a palavra do Senhor e a palavra que foi ministrada fala que apenas uma palavra, tudo pode mudar. Então use toda a sua fé agora nesse momento. Use toda a sua fé nesse momento para poder orar, meu irmão. Oh, Espírito Santo da verdade, nesta manhã, Senhor, eu te peço, Pai, que só basta uma palavra para que Tu venha fazer coisas grandes no meio de nós. Pai, Tu sabe que sempre eu creio nesta palavra, que só basta uma palavra. Só basta uma, Pai, para que tudo se cumpra, porque foi assim que Tu fizeste o mundo, o céu e a terra, foi através da palavra. Ah, Senhor, lá em João foi ali através da palavra, porque Tu era verbo e se tornou carne. No centurião a mesma coisa, uma palavra e tudo se cumpriu. Dá uma palavra hoje de ordenança na minha casa. Dá uma palavra, você que está aqui, peça para o Senhor dar uma palavra de ordenança para a sua casa, para a sua família. Deus, uma palavra de cada lar. Uma palavra para aquela porta de emprego. Uma palavra para aquela cura. Uma palavra para aquele que está no hospital. Uma palavra para aquele que está encarcerado.
uma palavra para aquele que está no cárcere do vício, uma palavra para aquele que está incrédulo, uma palavra para aquele que está teimando, uma palavra para aquele que está rebelde, uma palavra para aquele que está estéril, uma palavra para aquele que não está prosperando, uma palavra, Senhor, hoje é a palavra rema, é uma palavra vindo de Ti, e tudo se cumpre, meu Pai, porque é isso que nós te clamamos nesta manhã. Nós não saímos de casa em vão, nós viemos adorar um Deus que tudo pode. Um Deus que sabe do profundo e do escondido. Um Deus que antes que eu fosse formada no ventre da minha mãe, o Deus já me conhecia. E é este Deus que nós estamos aqui a cultuar e adorar. E nós sabemos, Pai, que nada pode fugir dos teus planos. Nós te adoramos porque sabemos, Deus, que ninguém pode te corromper. Que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Quando tu manda, está mandado. Quando tu diz sim, é sim. Quando tu diz não, é não. É por isso, Senhor, que eu te cultuo todo dia e toda hora da minha vida, porque o Senhor é Deus, o Todo-Poderoso, aquele que o amor foi tão grande que deu o seu Filho único por nós. Obrigado, meu Senhor. E eu te louvo nesta manhã. Senhor, eu te louvo porque o Senhor está aqui conosco. E eu sei que esse dia vai ser um dia de maravilha nos nossos lares, nas nossas vidas. Eu sei que cada um vai sair daqui, Pai, certo da vitória. Em nome de Jesus. Amém.